Oi, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carla. Vim, só dar uma orientação em relação ao conteúdo. O material que está sendo encaminhado para vocês, que foi encaminhado para vocês, fala sobre artigo de opinião, que era o conteúdo que nós estávamos começando a trabalhar. Por que o artigo de opinião? Porque o artigo de opinião parece muito com a crônica. O artigo de opinião, ele é, como o próprio nome diz, um texto no qual a gente pode expor a nossa opinião. É diferente da crônica? Não, na crônica também a pessoa expõe a sua opinião. Então, qual que é a diferença da crônica para o artigo de opinião? No artigo de opinião, eu não preciso ter os elementos da narrativa porque o texto não se trata de uma narrativa. Então, eu não preciso criar uma história para criar uma reflexão, uma análise, uma argumentação sobre as coisas. E olha como vem a calhar. O artigo de opinião geralmente trabalha com um tema polêmico e de impacto social, ou seja, os nossos tempos. Nada mais tema para um artigo de opinião do que saúde pública, nada mais do que relações sociais, relações interpessoais, educação, os novos rumos da educação brasileira. Então, assim, temas que poderiam até ser muito polêmicos, como uma quarentena forçada, é tema para um artigo de opinião. Ah, professora, então eu posso, assim, ter sentimento no artigo de opinião? Não. Tá aí outra coisa que a gente tem que apontar que o artigo de opinião precisa. Ele precisa se basear em argumentos. Argumentos que você vai extrair do seu conhecimento. Então, quanto melhores os argumentos no artigo de opinião, melhor esse artigo de opinião vai ser. Então, não preciso criar uma história. Não preciso ter personagens, espaço, tempo, enredo. Não preciso. O que eu preciso é pegar uma situação e falar sobre ela. Geralmente, temas extremamente polêmicos. A estrutura é muito simples, tá? No mínimo 3 parágrafos, como a maioria dos textos que a gente estuda de maneira acadêmica, introdução, desenvolvimento e conclusão. E na conclusão aqui do artigo de opinião, diferente da dissertação, eu não preciso de uma proposta de intervenção. Eu posso simplesmente terminar o meu texto reforçando a importância de se falar daquilo e que talvez uma medida seja bem difícil de ser alcançada. Mas é claro que se tiver uma situação, uma proposta que você queira pôr, você pode, mas eu não preciso seguir aquelas regras da dissertação. Então, o artigo de opinião, ele mora na nossa linha cronológica de estudo, entre uma crônica, entre uma dissertação. Tá ali bem no meio, tá bom? Vou gravando mais algumas coisinhas para ajudá-los. No artigo de opinião, eu também preciso sempre me lembrar que eu posso usar primeira pessoa, que é algo que vocês reclamam tanto que na dissertação não pode. Posso usar tanto no singular quanto no plural. De preferência, usem no plural, porque a primeira pessoa usada no plural, tá mais engajamento, mais força ao discurso que está sendo falado. Certinho? Então, sobre o artigo de opinião, fiquem atentos e se posicionem. A coisa mais importante num artigo de opinião é ter posicionamento. Muito mais do que ser a favor ou contra, é ter um argumento bom, para falar sobre aquele assunto e não fugir de uma linha de raciocínio. Nem sempre é concordar ou discordar, muitas vezes é reafirmar o que está sendo proposto para vocês. Geralmente é reafirmar o tema. Qualquer coisa eu estou aqui, podem me procurar diretamente do QG da Malu para todos vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.